mais, passava então a apresentação do Sr. Jorge Bacelar do Freire, permite-me, Sr. Jorge, antes de mais um amigo da Madeira, um amigo do Conselho Regional da Madeira, dos Advogados da Madeira, e permita-me esta conferência neste desafio que você, Sr. Jorge, por estar connosco, em poucos minutos também, e a doutora Cláudia, em poucos minutos ao meu convite recebi uma resposta do género, vamos a isso. E realmente isto é um conforto grande, quando temos pessoas que têm esta manifestação de vontade e disponibilidade, sabendo da sua ocupação diária, que é sempre muito intensa, esta disponibilidade para falar deste tema, que é um tema patriarcal, que também eu sei, e que nos ouve a contar com a sua presença. O Bacelar é já conhecido por todos nós, é constitucionalista, é professor catedrático, e tudo mais uma série de referências que podíamos ter, e que bastava uma pesquisa na internet, colocamos um conteúdo quase intérprete. Para não perdermos mais tempo, Sr. Bacelar, muito obrigado pela sua presença. É bem um modelo cá connosco, e uma brincadeira que uma vez veio a avião e foi de embarcação, isto é uma brincadeira nossa, desta vez não queremos correr esse risco e bem vai vir a saúde. Agora sim, dá-lhe a palavra para ouvirmos a sua dissertação sobre o tema que gostaríamos de ouvir as crianças e a Constituição Portuguesa de igualdade. Muito obrigado, Sr. Bacelar. Tem a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde a todos os que estão aí no auditório, que nos acompanham. Julgo que estou a ser bem ouvido, pelo menos, e bem visto, espero que em vários sentidos, julgo que sim, mas sintam-se cumprimentados e gostaria também de agradecer, obviamente, a lembrança amiga do Dr. Artur Batista para poder estar convosco neste colóquio. Aliás, muitíssimo importante, Conferência Olhar Direito para as Crianças, além de mais tem um título bastante sugestivo, enfim, aproveitando aqui um trocadilho das palavras, e também permite uma saudação especial, sei que já não está aí, mas é uma grande amiga, como ela já própria disse, a doutora Paula Margarido também, e aliás, por cuja mão, noutros tempos, fui pela primeira vez ao Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, e portanto, pelos vistos, tenho ido várias vezes, aliás, a última, como muito bem disse o doutor Artur Batista, foi, penso que em novembro do ano passado, sobre noutras andanças, na altura do direito do mar, não propriamente nos direitos das crianças. Bom, os constitucionalistas têm esta capacidade de falarem às vezes um bocado de tudo, ou talvez até de mais. Espero que não seja hoje o caso. Mas muito gosto aqui estar. E eu gostaria só de... Bem, desde logo, não vale a pena estar aqui a enfatizar o problema ou o assunto dos direitos das crianças, porque evidentemente que é um problema que se vai agravando nas sociedades de hoje, aliás, por várias razões, não só porque sabemos que os conflitos que envolvem crianças estão a aumentar, basta ver a taxa dos divórcios nas famílias em que ainda há casamento cada vez é maior, portanto, e agora vamos imaginar que também há separações, obviamente, quando não há casamento. E depois outro problema que se acresce a este, que é um problema estrutural, é a diminuição das crianças. Portanto, não é só um problema de haver mais divórcios, é um problema também de haver uma menor natalidade. E acho que tudo isso tem que ser devidamente enquadrado e evidentemente que a questão da natalidade não está propriamente, não tem a ver com as crianças, porque já estão nascidas, mas é evidente que há todo um clima que muitas vezes afasta os jovens casais de ter filhos ou de ter a vontade de ter mais filhos. Bem, eu poderia acrescentar aqui um aspecto mais pessoal, porque também, enfim, cresci num ambiente em que houve também um divórcio, já agora, enfim, não vou entrar em mais pormenores, mas não foi fácil. E, portanto, sei bem, aliás, do que é que falou a colega que me antecedeu, a doutora Cláudia Carvalho, sei bem o que é do lado da criança, todos esses conflitos entre pai e mãe, realmente, hoje, visto à distância de 30 ou 40 anos, aliás, meu pai já faleceu, minha mãe ainda é viva, felizmente, mas vejo tudo isso com memória, com saudade e com tristeza, é o que eu posso dizer. Bom, mas agora não é momento para tristezas nem para saudades, é momento de pensar no presente e no futuro. E aqui, enfim, a minha posição, aqui a minha opinião, mais natureza jurídica, obviamente não sou sociólogo, nem sou psicólogo, mas eu estive aqui a estudar um pouco este assunto, como se impunha, e de facto fiquei impressionado com a variedade de direitos humanos em torno da proteção da criança. Claro que eu começo pela Constituição. A Constituição Portuguesa, nesse aspecto, é, aliás, bastante rara em termos mundiais, porque consagra um conjunto de direitos para certas categorias de pessoas em função da sua condição etária. Nós temos direitos da infância, da juventude, das pessoas com deficiência e da terceira idade. Aliás, hoje já se fala numa quarta idade. E, portanto, temos o artigo 69, precisamente sobre a proteção das crianças, já desde a versão originária da Constituição. Aliás, o artigo tem-se mantido estável
além de uma coisa que se acrescentou, o número 3, que se acrescentou na revisão constitucional de 1997, eu lembro na altura que isso foi muito discutido, que é a norma que diz que é proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar. Isto é um aspecto muito importante, porque sabemos que num país não muito desenvolvido, muitas vezes as crianças são vistas também como braços para trabalhar e às vezes por necessidade também de rendimento que a família necessariamente tenha. Mas é evidente que os filhos não são propriamente instrumentos de trabalho. Os filhos têm a sua dignidade e o trabalho de menores implica depois não só, muitas vezes, um esforço inadequado, como a sua instrumentalização e como a privação, evidentemente, de uma educação e de uma escolaridade obrigatória. E, portanto, na altura isso foi muito discutido. Aliás, não havia muita vontade, aliás, de incluir na Constituição uma proibição ou uma garantia de punição, não necessariamente penal, do trabalho de menores, mas a verdade é que, de facto, isso veio, nós em idade escolar, isso realmente veio a ser consagrado no artigo 69, número 3. Mas eu gostaria aqui de ir mais longe, porque nesse aspecto a Constituição não fica um pouco aquém, mas eu gostaria de ir mais longe e falar também de vários instrumentos internacionais de direitos humanos, que têm realmente sobre esta matéria várias coisas interessantes, começando logo pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque logo no seu artigo 26 faz precisamente a proteção, digamos, não só da criança, mas no contexto da sua família. Portanto, o artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é um artigo, enfim, que fala genericamente na criança inserida na família, mas depois há artigos mais específicos, como é realmente o artigo 25, que precisamente fala especificamente na proteção das crianças. Todas as crianças nascidas fora ou dentro do matrimónio gozam da mesma proteção social. Isto é a Declaração Universal, que é um documento muito genérico e é o primeiro, digamos, de toda uma nova vida de proteção internacional dos direitos humanos. Depois também temos instrumentos mais específicos, mais tipificados em alguns direitos. É o caso do Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, e mais o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. São dois tratados que completam ou põem em prática, operacionalizam a Declaração Universal, que é de 1948. Estes pactos são de dezembro de 1966 e no âmbito das Nações Unidas. E também temos aqui o Pacto das Nações Unidas, o de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, que também tem várias referências à criança, especificamente e em contexto, também em contexto familiar. Refiro-me em particular aos artigos 23 e 24, porque realmente fazem essa referência. Também já agora o próprio Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, sendo mais para os direitos e garantias, porque é que os direitos das crianças estão mais nos direitos económicos, sociais e culturais, ainda assim também faz uma referência importante no artigo 10º. Portanto, o que é uma coisa também que devo aqui referir como sendo bastante importante para a sua proteção. Depois, além disso, eu ainda queria falar de um outro instrumento, agora ao nível da União Europeia, que é a recente Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. A União Europeia agora também tem um catálogo próprio de direitos humanos, a partir do Tratado de Lisboa passou a ter, e embora já redigida, julgo que em 2000, mas passou a ter força vinculativa a partir do Tratado de Lisboa a partir de 2009, embora o Tratado de Lisboa seja 2007, mas só entrou em vigor em 2009. E aí, na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, o artigo 24 não engana, aliás, tem por epígrafe direito das crianças e depois tem várias coisas: a proteção do seu bem-estar, a necessidade de manter relações pessoais e diretas com ambos os progenitores, o conceito de superior interesse da criança e também a proteção da sua liberdade de opinião em assuntos de acordo com a sua idade e a sua maturidade. Portanto, conclusão. É evidente que todos estes instrumentos são muito mais pormenorizados do que aquilo que diz a Constituição. Bem, isto já agora, para já não falar primeiro da Declaração dos Direitos da Criança das Nações Unidas e depois da Convenção de Direitos das Crianças, mais específica, um tratado vinculativo também feito no âmbito das Nações Unidas. Portanto, este é, digamos assim, que eu queria apresentar-vos um pouco o panorama das várias normas e, portanto, não há aqui propriamente falta de artigos ou falta de normas em matéria de proteção das crianças. Mas o que é curioso aqui, também do ponto de vista constitucional, é que não há só uma proteção específica em relação à criança
mas há também há um conjunto de proteções indiretas. No caso português, em particular na Constituição, também é preciso ver o artigo 36, que é o artigo sobre a família, e, portanto, as crianças fazem sentido na família que pertencem, como é óbvio. Aí a questão de não haver discriminação, aliás, foi a grande novidade da Constituição de 66, foi não haver discriminação das crianças nascidas fora do matrimónio, porque do casamento, aliás, isso antes havia essa discriminação, e depois também a questão da proteção da parentalidade no caso de haver necessidade quando as mães estão grávidas ou quando acabam de ter os seus filhos, portanto, haver licenças de, enfim, quer de maternidade, quer de parentalidade, agora também atribuídas aos pais, e portanto tudo isso tem que ser visto, digamos, os direitos da criança não são apenas os direitos dela própria enquanto categoria jurídica, mas também no mundo em que ela envolve, e sobretudo aqui frisar que às vezes se vai esquecendo o papel da própria família e dos seus progenitores no âmbito da própria criança. Agora, quais são, isto é, digamos, uma apresentação dos vários artigos, portanto, artigos específicos, artigos gerais, sobretudo em matéria de direito da família. Aqui depois, o que é que eu gostava aqui de referir mais especificamente? Primeiro, do ponto de vista subjetivo, o âmbito subjetivo destes direitos, ou seja, quem são os seus titulares destes direitos às crianças e quem são os seus destinatários, ou então aqueles que têm que cumprir um dever de proteção das crianças. Depois já vamos ver quais são os vários deveres que aqui emergem, são vários. Bem, em relação ao conceito de criança, é um conceito que tem sido muito variado, porque a Constituição não se compromete com um conceito específico. Por exemplo, em vários países distingue-se entre uma primeira infância e uma segunda infância. Aliás, eu estive há 2 semanas em Angola e, por exemplo, o Tribunal de Contas tem um programa para a primeira infância. Portanto, a primeira infância vai desde o nascimento até aos 6 anos de idade, depois é que começa a segunda infância. A Constituição Portuguesa também fala na juventude. E há outro conceito que é a adolescência. Portanto, há aqui vários conceitos que podem se cruzar e eles podem ser parcialmente coincidentes. Claro que a primeira infância e a segunda infância são sempre crianças, isso não há nenhuma dúvida, mas depois, a partir da adolescência, já podemos ter normas específicas, sobretudo as penais, a partir dos 16 anos, em que há, digamos, juventude e adolescência, mas não há, e já não são consideradas crianças para esse efeito. Mas, obviamente, que isto é um direito que se atribui por natureza em função de uma idade em que, obviamente, há uma maior dependência, quer da família, quer do Estado, com vista à sua proteção. Agora, do ponto de vista dos deveres, digamos, das entidades que estão submetidas aos seus deveres, aí também podemos verificar coisas que eu acho que são também importantes e que são curiosas e muitas vezes às vezes não são logo assim muito visíveis, porque é o caso de estes direitos não só se dirigirem, claro, aos próprios progenitores, porque obviamente os direitos não se dirigem à própria pessoa, a pessoa tem direitos, não tem deveres, mas deveres em relação aos pais, desde logo, que têm realmente um dever de cumprir o que está no âmbito dessa proteção, deveres até que alargam-se ao próprio âmbito familiar, ao círculo familiar, porque muitas vezes, por exemplo, o dever de prestar alimentos não fica reduzido, obviamente não fica reduzido muitas vezes aos progenitores, mas alarga-se ao contexto familiar. Mas claro que aqui depois há deveres que se impõem ao Estado e há deveres que se impõem à sociedade ou, digamos, às instituições sociais. E, portanto, quando aqui se refere isso, o próprio artigo 69 da Constituição Portuguesa é muito claro, porque ao dizer que as crianças têm direito à proteção da sociedade e do Estado, precisamente alarga essa proteção não apenas ao Estado, como Estado aqui em vários sentidos, portanto, sentido de Estado de Administração, Estado Legislador e Estado de Justiça, mas também à própria sociedade e às organizações sociais que tenham essa incumbência, quer no âmbito da administração pública, portanto, da administração pública da ação social, digamos assim, como também a própria ação social que seja desenvolvida pelo setor privado da economia ou pelo setor social. Mas, portanto, isto é, digamos, aqui um direito curioso que tem aqui, digamos, no plano dos deveres, faz aqui um triângulo, tem uma projeção triangular que se dirige, obviamente, aos elementos da família, diretamente, ao Estado, no conjunto das instituições, mas também à sociedade enfim, civil, do ponto de vista das suas organizações, que têm um especial papel aqui a desempenhar. Por outro lado, em relação ao Estado, também este direito à proteção das crianças, ou o dever de as proteger, também pode traduzir-se depois em vários tipos de deveres. Isto hoje é uma matéria que muito se estuda nos direitos fundamentais,
Uma delas é a chamada eficácia horizontal ou privada dos direitos fundamentais. Até que ponto os direitos são também oponíveis às relações de direito privado. Isso é um assunto hoje, eu não diria que seja um assunto até de controvérsia, é um assunto já, digamos, estável. Agora é uma questão só de medir em que casos é mais ou em que casos é menos, mas ninguém os põe em causa, como se punha há 20 anos ou há 30 anos, a eficácia horizontal, a eficácia para terceiros dos direitos fundamentais, que não são apenas direitos entre a pessoa e o Estado, mas entre a pessoa e a sociedade. Mas, portanto, aqui há, digamos, vários tipos de deveres que emergem e, portanto, temos desde logo, por um lado, penso que é muito importante, deveres de natureza legislativa, portanto, o Estado tem que legislar para proteger as crianças. Portanto, hoje é um dos temas que se estuda muito quando há um direito fundamental, nós ficamos às vezes um pouco com a ideia de que é uma coisa muito simples, ou seja, há um direito, portanto, os outros têm o dever de respeitar esse direito. Mas dever em que sentido? É que há muitas maneiras depois de concretizar o dever de respeitar o direito dos outros. E é um dever de não prejudicar os outros, mas às vezes isso não chega, não é apenas um dever negativo, não é apenas um dever de abstenção. E às vezes é um dever de ação, um dever de prestar alguma coisa se for um direito económico, social e cultural. Portanto, o direito à saúde não se realiza só de o Estado não matar, não provocar doenças às pessoas. O direito à vida não é só não matar, é o direito a garantir a sobrevivência se a pessoa não tiver meios de sobrevivência. O direito à saúde não é só não provocar doenças, é o direito de curar as doenças que a pessoa tem. Portanto, é um direito que corresponde a um dever negativo, mas também é um dever positivo a prestações. Mas isso hoje já nem é um grande problema, que isso já está mais ou menos estudado. O problema agora é saber, ao nível do Estado, quais são as instituições que têm que intervir. Portanto, aqui a ideia de que há um dever, digamos, de proteção que se refere a um dever de proteção legislativa, mas também um dever de proteção administrativa e um dever de proteção judicial. Aqui entram os três poderes do Estado. E, obviamente, do ponto de vista legislativo, o Estado tem um dever de legislar nesta matéria, portanto, isso é muito importante. Olha, uma delas é, por exemplo, a garantir a adoção. A adoção é tipicamente uma garantia institucional que se traduz na proteção da criança. A criança fica mais protegida se houver adoção, ou se a adoção funcionar melhor em certo país, com mais celeridade e com certas características. Aliás, isso foi uma coisa que também se acrescentou no artigo 36 da Constituição Portuguesa, em que houve várias revisões que intensificaram o instituto da adoção, sobretudo para as crianças que sejam órfãs. Aliás, sobre isso, precisamente, a própria Constituição fala no artigo 69 que o Estado assegura proteção especial às crianças órfãs, abandonadas ou por qualquer forma privadas de um ambiente familiar normal. Portanto, há deveres aqui legislativos, seja de punição do trabalho infantil, seja de legislar melhor para que a adoção possa funcionar melhor, seja de outra forma, digamos, dos deveres do âmbito legislativo. Mas isso não chega. Também há deveres no âmbito dos poderes administrativos, da administração pública, de precisamente ter uma ação social pública que possa acorrer às necessidades das crianças, com creches, obviamente jardins de infância, com de aproveitamento de tempos livres e de apoio dos pais, no caso de conflitos, etc. Tudo isso também hoje parece que é uma evidência, mas há deveres de natureza administrativa. E mais, e também deveres de natureza judicial. O poder judiciário não está excluído do respeito pelos direitos das crianças. Pelo contrário, um juiz, quando decide uma circunstância familiar, por exemplo, num caso de uma regulamentação do poder paternal de natureza litigiosa, também o juiz também tem acesso, ou tem um dever de respeitar os direitos das crianças, a título direto, invocando diretamente a própria Constituição. E, portanto, esse dever que está na Constituição não é só um dever que abstratamente grava ao Estado legislador ou o Estado de administração, mas também deve impor-se e obrigar a uma certa conduta, que no caso concreto tem que ser depois matizada, por parte de cada juiz, que em cada causa está a decidir um litígio no âmbito da regulamentação do poder paternal. Portanto, temos aqui, portanto, não só os vários poderes do Estado vinculados a estes direitos, como, por outro lado, digamos, podem ser direitos negativos ou direitos positivos de ação do próprio Estado. Claro que, em grande medida, alguns destes direitos são direitos programáticos, é verdade. Não se pode exigir imediatamente que as condições sejam ótimas para todas as crianças em todas as circunstâncias. Mas é evidente que tem que haver aqui um progresso, há uma eficácia progressiva destes direitos fundamentais sociais. Acho que isso se vê hoje como isso está mal, por exemplo, em matéria da habitação, ou como está mal em matéria de saúde, com o Sistema Nacional de Saúde que nós temos, que tem vindo a falhar realmente cada vez mais, mas também se pode aplicar, obviamente, à proteção destas categorias especiais de pessoas que têm uma situação, digamos, social degradada
com escassa proteção, ou uma proteção que não é tão boa quanto seria desejável em função também da evolução económica e social do próprio país. Portanto, isto é o quadro dos vários deveres. Portanto, no direito fundamental há o direito das crianças em si, mas depois há os deveres dos outros que têm que respeitar os seus direitos em várias matérias, portanto, quer agindo, quer não agindo, protegendo em vários níveis, conforme as várias funções do Estado. Agora, em termos mais concretos, o que é que eu acho que é aqui interessante verificar? Nesse aspecto, a Constituição Portuguesa fica muito aquém daquilo que poderia dizer, mas também não estou aqui a criticar. Acho que no contexto europeu até foi uma Constituição bastante progressista para o seu tempo, de ter consagrado pelo menos um artigo especificamente aos direitos das crianças. E não havia na altura, obviamente, nem declaração dos direitos das crianças, nem, e muito menos uma convenção como Tratado Internacional das Nações Unidas sobre a matéria. Penso que há aqui várias coisas, acho que se deduzem destes artigos que agora não estive a ler, quer do Pacto Internacional de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, quer dos direitos civis e políticos, quer da própria Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. E há vários assuntos, realmente, que são interessantes. Desde logo, por exemplo, o direito a que a criança tenha um registro, que é uma coisa curiosa. A criança não é uma entidade incógnita, tem direito a ser registada. E nós sabemos muito bem que em muitos países isso nem sequer acontece. As crianças não são registadas. Para todos os efeitos, a criança que não é registada não existe na vida jurídica, não tem um cartão de cidadão, não tem um bilhete de identidade. Eu até me recordo muitas vezes, em tempos antigos, como havia uma multa que se pagava se os pais não registassem as crianças logo que tivessem nascido. Há muitas pessoas que têm a idade no bilhete de identidade que não é a sua idade do nascimento efetivo. Normalmente são sempre no bilhete de idade mais novas do que aquilo que verdadeiramente são. Porque antes havia uma punição a esse respeito. Não sei se hoje penso que haverá um prazo, não sei bem em pormenor, mas portanto isso é um aspecto, obviamente, que garante a segurança e o registro dessas crianças. Mas mais do que isso, uma das normas diz que todas as crianças têm direito a uma nacionalidade, mesmo que as crianças nasçam num país de imigrantes, portanto, num país para elas que é estrangeiro em relação aos seus progenitores, elas têm que ter uma nacionalidade. Não quer dizer que seja a nacionalidade do país onde nascem, mas, portanto, é uma garantia acrescida de não serem apátridas, não ficarem, depois do seu nascimento, numa situação de apatridia ou de apelidia, porque isso seria também um fator de desfavor dessas mesmas crianças. Portanto, esse é outro aspecto. Depois, há toda a proteção penal, enfim, já estamos a mesmo a ver o que é que eu estou a dizer, a questão da pedofilia, portanto, isso é uma questão que tem sido hoje muito discutida, mas não só pedofilias, maus tratos, coação sobre as crianças, serem, digamos, um joguete nos interesses, às vezes, enfim, hiperbólicos dos pais, tudo isso, mas sobretudo a questão da pedofilia, tem havido, realmente, a legislação tem sido bastante dura e até, muitas vezes, indo além da proteção dos bens jurídicos reais. Muitas vezes pode haver crime de pedofilia mesmo não havendo utilização efetiva de imagens ou de vídeos de crianças. Mas isso hoje também já está incriminado e é uma matéria em que acho que o Estado português tem evoluído bastante e até se tem discutido o tipo de pena a aplicar, como sabemos, algumas soluções mais drásticas, como é o caso, por exemplo, da castração química, acho que é usado em vários países da Europa. Além daquele registro que foi aprovado, um registro central de pessoas que tenham sido condenadas por pedofilia. Esse registro existe. Também na altura, quando foi aprovado, penso que no tempo em que a doutora Paula da Estrada Cruz era Ministra da Justiça, também suscitou realmente algumas dúvidas de constitucionalidade e, a meu ver, até com alguma lógica. Mas, portanto, isto é toda a parte penal que hoje que está até um devido enquadramento, apesar de tudo, embora sejam crimes também de difícil investigação. Mas eu vou mais longe, a questão do trabalho infantil, portanto, isso hoje às vezes não é muito fiscalizável, porque há situações de grande disfarce. É muito fácil disfarçar o trabalho das crianças em tempo escolar. Portanto, não podem trabalhar porque têm que ir à escola, enfim, ou trabalham menos. É difícil no âmbito familiar fazer esse tipo de fiscalização, mas é preciso fiscalizar porque as crianças, quando trabalham, ficam privadas não só da educação a que têm direito, como também do descanso e do lazer a que têm direito. Não, têm direito a brincar também, muitas vezes não o podem fazer porque os pais as obrigam a trabalhar. E, portanto, isso é um problema complicado, muitas vezes de falta de fiscalização. Vejo muito poucos casos nas estatísticas de falta de fiscalização em matéria de trabalho infantil ilegal. Depois, onde as coisas podem ficar um pouco mais problemáticas, digamos, hoje, é de facto em situações novas em que a maturidade das crianças começa a adquirir-se mais cedo e os textos internacionais frisam muito isso, que é a liberdade de opinião das crianças em vários assuntos. Porquê? Porque nós temos aqui um problema de fundo. É que em Portugal a maioridade só começa aos 18 anos. Portanto, a menoridade só termina aos 18 anos. E sabemos que a menoridade implica uma incapacidade geral de exercício
dos direitos e, embora possa haver capacidade para atos específicos que sejam, obviamente, proporcionados à maturidade específica da criança para aquele ato. Se ela vai comprar um brinquedo, não é preciso representação dos pais naturalmente, mas se for para comprar uma casa tem que haver, obviamente, intervenção do poder paternal. Mas o problema às vezes são as situações de fronteira. E já tem havido e há várias normas que têm vindo a baixar, digamos, a limitação da incapacidade de exercício dos 18 para os 16 anos ou até mais baixo. Por exemplo, estou-me a referir a certas normas que há em matéria, por exemplo, de liberdade religiosa ou de escolha, por exemplo, do tipo de escola que as crianças querem, ou que os jovens, neste caso já começam a ser jovens, querem frequentar. Portanto, esse é um problema também complicado. Portanto, conjugar aqui, no fundo, o interesse da criança, que ela se possa exprimir, com também o interesse dos pais de respeitar a sua liberdade. Mas, portanto, nós hoje vivemos um mundo em que há uma aceleração, obviamente, das capacidades que são adquiridas, há uma maior velocidade da vida, e isso também implica que uma diminuição dos limites que são estabelecidos pela lei, e sobretudo em matéria, digamos, de intervenção dos pais na vida civil dos pais. E, portanto, isso é hoje uma área, digamos, complicada para se chegar a uma conclusão sobre qual é o melhor modo de equilibrar as duas coisas, digamos, entre o interesse dos pais e o interesse das crianças. Depois, um último tema, para terminar, para não me alongar. É uma realidade que temos vindo agora a verificar, é uma certa invasão da escola de um espaço que nunca diz respeito às crianças, que é um espaço próprio das famílias. Sabem que tem havido, enfim, várias controvérsias sobre o modo como a escola pública interfere nas opções privadas das crianças e dos jovens. Estou-me a referir a algumas soluções mais controversas que têm sido denunciadas no âmbito do ensino na disciplina de Educação para a Cidadania. Enfim, muitos se recordam de certos inquéritos um pouco inadequados a perguntar se a criança se sentia bem com o seu sexo, perguntas feitas a crianças de 12 anos. Eu vi esses inquéritos nessa disciplina em várias escolas. E, portanto, há aqui um problema de fundo que é preciso refletir, que é uma progressiva substituição da escola em relação ao papel dos pais na educação das crianças. Considero que os pais não são donos das crianças, os pais têm um poder que é um poder funcional, não é um direito subjetivo, aprendemos isso na teoria geral do direito civil, é um poder funcional, que corresponde, do outro lado, a um dever de cumprir uma missão, que é educar os seus filhos, é a missão dos pais, mas essa missão não pode ser substituída pelas escolas, nem públicas nem privadas. E, portanto, tem que haver aqui um certo bom senso digamos, e um travão a um programa, digamos, de ideologização e de ideologia de género, que realmente tem sido cavalgado nessa disciplina, por certos professores, não diria todos, ou por certos programas, e penso que aqui é um problema que se coloca às crianças porque os pais deixam de cumprir o seu dever e no fundo, os pais são ultrapassados por uma escola que passa a ser, digamos, a escola grande educadora das crianças. Isso é que não pode ser, isso é inadmissível, até porque as escolas públicas, do ponto de vista constitucional, têm que ser neutrais, têm que ter uma neutralidade ideológica, ou uma neutralidade filosófica, ou uma neutralidade religiosa. Não podem substituir-se e não podem doutrinar as crianças em nome de uma qualquer ideologia que se pretenda, digamos, impor nessas mesmas visões. Além de todo o problema que isso coloca no plano da privacidade e da intimidade da vida familiar e da vida da própria criança. E, portanto, enfim, eu sei que este assunto é mais controverso, mas também assim a nossa conversa fica mais animada, mas de facto é um problema que tem sido referido e eu não estou, obviamente, contra essa disciplina, nem contra os seus conteúdos. Eu estou contra realmente inquéritos que perguntam às crianças de 12 anos se elas se sentem bem com o sexo com que nasceram. Isto é que eu estou contra, porque a criança de 12 anos não me parece que possa responder a essa pergunta no inquérito frio numa aula entregam ao diretor de escola. Isso é que eu acho que é absolutamente inadmissível. E esses inquéritos existiram. Não sei se ainda existem, mas existiram. Isso é que eu acho que é absolutamente inadmissível. E muitas vezes isso feito à revelia dos próprios pais, que nem sequer sabem, portanto, nem sequer têm tempo para falar com os filhos todos os dias sobre o que é que eles aprenderam na escola nesse dia. Mas, portanto, isso é uma atitude
digamos, de apoderamento, de substituição, de expropriação do poder dos pais sobre as próprias crianças, quando esse poder é inexpropriável ao poder dos pais e é um dever que eles têm, é um poder funcional sobre os seus próprios filhos e não pode ser substituído pela escola, a não ser numa visão de, digamos, de revolução cultural de Mao Tse-tung, em que de facto o Estado substituía a família e em que as crianças eram retiradas das famílias e colocadas em refeitórios para não serem influenciadas pelos pais nem pelos sentimentos que os pais tivessem a seu respeito. Nós não estamos na revolução cultural de Mao Tse-tung, aliás, que também durou pouco tempo, foi tão má que durou pouco tempo, de facto, mas é preciso ter cuidado com esse tipo de intervenções, enfim, que são às vezes feitas em nome de coisas que aparentemente são boas, e eu não ponho em causa, muitas vezes, a boa intenção das pessoas, não ponho isso em causa, mas, na verdade, as coisas depois, quando se manifestam na sua objetividade, são manifestamente abusivas e levam muitas vezes a situações, digamos, totalmente inconcebíveis, como é este o caso de inquéritos sobre esta matéria a uma criança de 12 anos. E, portanto, sabemos bem que isso não pode ser, porque as crianças não têm maturidade, porque decidem conforme lhe apetece, porque o outro diz qualquer coisa, não pensam no assunto, não têm maturidade para pensar sequer no assunto, que é um assunto que ainda muitas vezes não desponta no seu grau de desenvolvimento, embora a probabilidade seja mais ou menos por aí, mais ano, menos ano, mas penso que é forçar uma realidade que não pode ser forçada e que não pode ser vista no plano administrativo no âmbito de uma atividade escolar. Portanto, em resumo, eu penso que os direitos que nós temos, estamos bem apetrechados nesses direitos, quer em termos constitucionais, quer em termos de textos internacionais. Aliás, aqui nesta matéria é fácil, porque estes direitos que eu referi, que realmente não estão no artigo 69, eles são invocáveis por força do artigo 16, número 1, a chamada cláusula aberta de direitos fundamentais, que permite acrescentar mais direitos àqueles que não estão consagrados no texto da Constituição de 76, portanto, os chamados direitos fundamentais atípicos, que podem ser acrescentados porque se referem a outros textos que também têm direitos fundamentais análogos, neste caso são as declarações, Declaração Universal, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, o Pacto de Direitos Económicos, Sociais e Culturais, esses, não a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, por acaso nesse aspecto o sistema europeu não, o sistema de Conselho da Europa não adianta muito, mas mais o sistema da União Europeia através da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E, portanto, estes direitos também valem cá dentro deste ponto de vista. E, portanto, é um pouco isto, salientar a importância de muitas vezes também, e com isto termino, o cumprimento destes deveres não é apenas o cumprimento de quando há dinheiro ou o cumprimento de quando há disponibilidade. É que o Estado tem deveres de proteção que não dependem do dinheiro. Dependem de uma boa legislação. Dependem de uma boa administração da justiça. Isso não é preciso dinheiro para isso. Não é preciso dinheiro para legislar. Não é preciso dinheiro para um juiz fazer uma sentença adequada à realidade de uma criança e de uma família. Isso não é preciso dinheiro. É o dinheiro que o juiz ganha como ordenado, chega para isso. É preciso correção e conhecimento e, porventura, aumentar os tribunais de competência especializada em matéria de família, porque realmente há assuntos bastante melindrosos que muitas vezes, em relação aos quais os juízes, como juristas, como nós somos, não têm competências específicas e têm que ganhar outras valências, precisamente no âmbito, por exemplo, da psicologia familiar, devem ganhar outro tipo de valências para lidar, digamos, num ambiente que é normalmente um ambiente conflitual e um ambiente em que há cruzamento de maturidades de pais que são de uma outra geração, de crianças que são crianças, e tudo isso deve ser devidamente, digamos, articulado com os próprios serviços de ação do Estado, os assistentes sociais também têm aqui um papel muito importante, e portanto penso que aí é preciso haver bom senso e haver também uma formação dos próprios juízes, agora dos advogados também, que muitas vezes, sabemos disso, que muitas vezes os advogados também fazem uso dos seus instrumentos abusivamente, em abuso de direito, para defender ao outrance os interesses do seu cliente, às vezes até inventando coisas que não acontecem, como é às vezes o caso de acusarem o outro cônjuge, o cônjuge que não estão a defender o outro, claro, por exemplo, de pedofilia em relação aos filhos, é uma coisa que eu já tenho visto, que é uma coisa absurda, quando é totalmente mentira. Pode haver casos verdadeiros, mas a maior parte dos casos é falso, e isso introduz logo no desenvolvimento do caso uma dimensão muito mais complicada de se resolver e fica um manifesto, obviamente, manifesto prejuízo das próprias crianças que se veem envolvidas num conflito que está a ser hiperbolizado pelos próprios pais. Portanto, os meus parabéns ao Dr. Artur Batista por esta iniciativa e também cumprimento todos os colegas do painel, que eu não estou a ver, vejo só aqui esta simpática assistência, mas também cumprimento os restantes colegas, a doutora Sandra Villalobos, a doutora Márcia Góis e a doutora Dulce Rocha, a sua conselheira, e aliás com o grande gosto de ser o único homem que aqui está neste painel.
além do seu moderador, além do seu moderador. Portanto, a mim só me enche de alegria, digamos que o processo de que o feminismo está em força também no Conselho Regional da Madeira dos Advogados. E muito obrigado pela vossa atenção e muitas felicidades. Obrigado por mais uma vez em que apurou aqui no fundo da legislação nacional 2086, o segundo artigo 69 da Constituição e os temas em termos de normas internacionais e aqui começar também para a Convenção sobre os Direitos da Criança com a assinatura em novembro de 1989, em 1990, ratificado pelo nosso ordenamento jurídico nacional, também com a resolução 20 de 12 de setembro. Muito obrigado. Dizer que esse tema que lançou, que se interliga bem com aquilo que foi também desenvolvido pela doutora Cláudia Carvalho, na questão desta dicotomia entre a educação, entre as escolas e entre os pais, claro que sabemos muitas vezes que é aquilo que acontece, daquela ligação depois dos problemas das famílias, em que as crianças, uma vez mais, agora aqui estão no meio de um conflito, neste caso, não dos pais, mas de um conflito entre as escolas e os pais. Muito obrigado, e então, este aqui neste seu Conselho Regional, que é o Conselho Regional. Obrigado. Vamos falar. Vamos então passar. Muito obrigado. Vamos passar à próxima vereadora. Temos connosco aqui à minha esquerda a doutora Sandra Vila Lopes. Vou fazer aqui uma